Viúva e sem chão, ela devia uma fortuna que nunca pegou ao homem que se dizia dono do mar e ia pagar virando mulher dele, até a noite em que a maré devolveu o que ele mandou afundar. Na ponta do sal, o dia não começava com o sol, começava com a maré. Muito antes de o céu trocar o preto pelo cinza, o mar já chamava, aquele barulho manso e teimoso de água lambendo a areia, e quem era do lugar acordava com o chamado no osso, sem precisar de galo nem de relógio. A vila era um punhado de casebres de taipa encostados na duna, uma capela branca de São Pedro com a torre torta de tanto vento sul, um cais de madeira preta de maresia, e as jangadas viradas de barriga para cima na praia, descansando como bichos cansados. E ali, descalça na beira da água fria, Quitéria já estava de pé. Quitéria era mulher nova ainda, não tinha 30 anos, mas carregava no rosto um cansaço que não era de idade, era de luto. Tinha a pele queimada de sol e de salmoura, as mãos calejadas de puxar tarrafa e de catar marisco no mangue, e os cabelos pretos sempre presos num nó apertado para não atrapalhar o trabalho. Mas eram os olhos que a entregavam. Os olhos de Quitéria tinham a cor do mar de tardezinha, quando a água fica escura, mas ainda guarda um resto de brilho lá no fundo. Quem olhava de perto via que aquela mulher tinha sido feliz um dia e que a felicidade tinha ido embora pela mesma água que dava o sustento dela. Fazia 8 meses que o mar tinha levado Aurílio. Levou numa madrugada de vento errado, dessas em que a jangada sai cheia de coragem e volta vazia, só com a vela rasgada e o nome do homem na boca das mulheres da vila. Aurílio era jangadeiro como o pai, e o avô tinham sido, e morreu como morre quem é do mar, de cara pro horizonte, sem nunca ter aprendido a ter medo dele. Deixou para Quitéria uma casa de uma porta só, uma jangada, a Estrela do Norte, que ele mesmo tinha cavado da madeira com as próprias mãos, e um pedaço de praia, onde a viúva estendia o peixe para secar ao sol e ao sereno. Era pouco, mas era dela, e na ponta do sal, ter o que fosse seu já era quase um milagre, porque a ponta do sal, por inteira, tinha dono, ou pelo menos tinha um homem que se dizia dono de tudo, Belarmino Tavares. Belarmino chegara na vila uns 10 anos antes, vindo da cidade grande com dinheiro no bolso e um sorriso que nunca chegava nos olhos. Comprou o único barco de motor da região. Comprou a estrada de barro que ligava a vila à feira. E mais esperto que todos, mandou erguer no alto do cais uma tulha de gelo, a única em léguas e léguas de costa. Quem pescava na ponta do sal só tinha para quem vender, para Belarmino. E só tinha como conservar o peixe com o gelo de quem? De Belarmino. E quando faltava farinha, sal ou remédio, era na venda de quem que se comprava fiado? De Belarmino. Assim, devagar, sem dar um tiro, sem erguer a mão para ninguém, aquele homem foi botando a vila inteira na palma da mão. Não precisava de chicote. O chicote dele era a caderneta de dívida que ele e o capanga Crispim mantinham debaixo do balcão, com o nome de cada pescador escrito numa caligrafia que ninguém da vila sabia ler. O coração de Belarmino era que nem o gelo da tulha dele. Conservava tudo: o lucro, a mágoa, o rancor, menos a misericórdia. E Quitéria, agora viúva, tinha virado um espinho na garganta dele. Porque a Estrela do Norte era a única jangada da vila que não devia nada a Belarmino. Aurílio tinha pagado cada tostão dela, suado, ao longo de anos, e aquela faixa de praia, onde a viúva secava o peixe, era a última nesga de areia boa que o homem do gelo ainda não tinha posto no nome. Naquela manhã, Quitéria desceu até a Estrela do Norte, passou a mão na madeira lisa do casco, como quem afaga o lombo de um cavalo manso, e murmurou um pedaço de oração para São Pedro, padroeiro dos que vivem da água. Pediu peixe, pediu força, pediu, baixinho, que Aurílio não estivesse com frio onde quer que ele estivesse. As mulheres da vila já desciam pro mangue com os cestos, e lá longe, no fim da praia, a velha Cesária, a mestra jangadeira mais antiga da Ponta do Sal, que tinha enterrado 2 maridos e 3 filhos no mar, e ainda assim ria, fazia sinal de bom dia com a mão enrugada. Quitéria respondeu o aceno, e foi nesse instante, com o pé já dentro d'água fria, que ela ouviu as botas pesadas, rangendo na areia molhada atrás dela, botas de couro. Na Ponta do Sal, ninguém usava bota, só um homem. Ela se virou, e lá estava Crispim, o capanga de Belarmino, com um papel na mão e aquele sorriso de quem traz desgraça, embrulhada em papel de cartório. Bom dia, dona Quitéria, disse Crispim, sem tirar o chapéu. Seu Belarmino mandou avisar. A conta de fiado do finado Aurílio venceu. E é grande. Quitéria sentiu o frio da água subir pelas pernas e tomar o corpo todo. Aurílio não devia nada a esse homem, respondeu, a voz baixa, mas firme. Ele pagou aquela jangada com o lombo dele. Eu vi, eu tava lá. Crispim deu de ombros, dobrou o papel e enfiou no bolso. Conta é conta. Tá tudo escrito na caderneta, com nome e cruz. Cê sabe ler, dona Quitéria? Perguntou, sabendo bem que ela não sabia. Pois então, quem sabe ler é seu Belarmino. E o que tá escrito lá é o que vale. Cê tem até a festa de São Pedro pra acertar. Senão, a jangada e essa areia aqui passam pro nome dele. E antes de ir, acrescentou com um sorriso fino. Ou tem outro jeito de acertar. Seu Belarmino tá viúvo. Disse que não se importava de ter uma mulher trabalhadeira em casa. Pensa nisso que é melhor que ficar na rua. E foi embora, deixando na areia a marca funda das botas.
E no peito de Quitéria, um nó que ela conhecia bem. O medo morava nela igual anzol esquecido na carne. Não doía o tempo todo, mas bastava um puxão para lembrar que estava lá. Ela ficou parada um tempo, olhando o papel sumir no bolso do capanga e o capanga sumir na duna. Casar com Belarmino. Virar dona de casa do homem que tinha sufocado a vila inteira sem nunca sujar as mãos. Ou perder a Estrela do Norte, a última coisa que as mãos de Aurílio tinham tocado neste mundo. Os dois caminhos terminavam no mesmo lugar, na mão dele. Mas não havia tempo para chorar. Tinha maré para aproveitar, peixe para trazer, fome para enganar. Quitéria empurrou a Estrela do Norte para a água, montou na jangada, soltou a vela e foi. O mar naquela manhã estava traiçoeiro. O céu, que começara limpo, foi escurecendo no canto leste, e o vento mudou de cara de repente, do jeito que o vento sul faz quando quer brigar. As outras jangadas começaram a arribar para a terra, com os mestres gritando uns para os outros que vinha temporal. Quitéria também virou a proa para a praia. Foi quando viu, lá perto da coroa da pedra, um banco de recife afiado que aparecia na baixa mar e sumia na enchente. Uma jangadinha pequena estava virada, e um vulto se debatia na água. Quitéria apertou os olhos. Era menino. Era o Tonho, o filho caçula da dona Sãozinha, que vivia se metendo no mar grande mesmo os mais velhos avisando. A jangadinha dele tinha batido no recife e virado, e o menino, sem força e sem saber nadar direito, estava sendo levado para cima da pedra, onde a água quebrava, brava e cortava. Os homens que arribavam estavam longe, e estavam de costas, remando para a terra com o vento batendo na cara. Ninguém tinha visto, e os que talvez tivessem visto não iam voltar, porque ir até a coroa da pedra com o tempo daquele jeito era apostar a própria jangada, a própria vida, num menino que talvez já estivesse perdido. E a jangada, para um homem da Ponta do Sal, era tudo o que ele tinha para deixar para os filhos. Quitéria não pensou na Estrela do Norte, não pensou na dívida que pesava sobre ela, não pensou que estava jogando na água a única coisa que ainda era sua. Ela só virou a proa para dentro do perigo. Conhecia aquele recife como conhecia as próprias mãos. Aurílio tinha ensinado. A coroa da pedra tem uma entrada, uma só, um corredor de água funda entre dois dentes de rocha, e a entrada se abre quando a 7ª onda passa. Quitéria contou as ondas. 1, 2, 5. Sussurrava os números como quem reza um terço. Na 7ª, ela meteu a jangada no corredor, com o casco rangendo a um palmo da pedra dos dois lados. E a Estrela do Norte passou raspando, mas passou, para dentro da poça mais calma, onde o menino afundava. Quitéria se jogou na água. Agarrou o Tonho pelos cabelos quando ele já ia pro fundo, içou aquele peso morto para cima da jangada, com uma força que ela não sabia que tinha. E fez o caminho de volta na onda seguinte, deixando a coroa da pedra para trás antes que o mar se fechasse de novo. Quando a Estrela do Norte tocou a areia, com o menino vivo, tossindo água e chorando de susto, a vila inteira estava na praia, e na frente de todos, encostada no cajado, estava a velha Cesária. A mestra não disse nada, só olhou para Quitéria de um jeito demorado, com aqueles olhos antigos que já tinham visto o mar dar e tirar tanta coisa, e fez, devagar, um aceno de cabeça. Um aceno só, mas Quitéria entendeu. Naquele aceno tinha um peso de respeito que ela não recebia havia muito tempo. A velha tinha visto. E a velha tinha decidido alguma coisa ali, naquele instante, que Quitéria ainda não sabia o que era. E você que tá aí me escutando, se fosse você viúva, com a única jangada que te resta de herança, e o mar daquele jeito de quem quer engolir gente, você ia? Ia jogar tudo o que é seu na água, por um menino que talvez nem desse mais tempo de salvar? Responde aqui embaixo, só com sim ou não. Eu quero ver de que lado você fica, porque essa decisão, escute bem o que eu vou dizer, é a decisão que muda toda essa história. Quem pensa que boa ação no mar vem de graça, nunca lidou com um homem que cobra até o ar que a gente respira. A história do salvamento correu a vila num instante, e correu também duna acima, até a venda de Belarmino. E Belarmino não gostou. Não gostou nada, porque na Ponta do Sal, o respeito do povo era uma moeda que só ele queria ter, e aquela viúva teimosa, do nada, tinha ficado rica daquela moeda numa só manhã. Gente que o povo respeita é gente difícil de dobrar, e Belarmino fazia da vida dobrar gente. Começou no dia seguinte, quando Quitéria desceu pro cais com o cesto de peixe da maré, para vender Crispim a Barrô. Seu Belarmino mandou dizer que não compra mais seu peixe, dona Quitéria. Diz que com a dívida que cê tem, não pode estar fazendo negócio com cê na praça, tá feio. Era um golpe seco e certeiro, porque na Ponta do Sal só havia um comprador. Sem Belarmino comprar, o peixe de Quitéria apodrecia ao sol. E sem vender peixe, não havia farinha, não havia querosene, não havia nada. O homem não precisava tomar a jangada à força, ia deixar a fome fazer o serviço por ele. Quitéria desceu até a beira d'água, com o cesto pesando nos braços e na alma. Foi quando uma mão enrugada pousou no ombro dela. Era Cesária. Não baixa a cabeça, minha filha, disse a velha. Cabeça baixa, o mar enche de areia. Vem cá comigo.
Cesária levou Quitéria para a casa dela, um casebre no fim da praia, cheio de redes penduradas, conchas, anzóis e um cheiro bom de fumo de rolo. Sentou a viúva num banquinho, botou um café preto na frente dela e falou. Falou o que ninguém mais na vila tinha coragem de falar em voz alta. Esse Belarmino, disse a mestra, acendendo o cachimbo, não é dono de nada que não seja roubado. Quando ele chegou aqui, essa vila era pobre, mas era livre. Cada um pescava o seu, vendia o seu na feira, devia só a Deus. Aí ele veio com o gelo, com a estrada, com o sorriso de raposa, e foi enrolando um por um na tal da caderneta. Bota 10 na conta, escreve 100. Quem ia conferir? Ninguém aqui sabe ler. Foi assim que ele comprou o mar. Mas o mar, e aqui a velha cuspiu de lado. O mar não tem dono, minha filha. Quem diz que comprou o mar é porque nunca botou a cara na água para saber o tamanho dele. Quitéria escutava com o coração apertado. Mas a senhora sabe ler? Perguntou. A velha riu, um riso desdentado e doce. Sei o suficiente. Aprendi com um padre faz tempo. E sei contar. Ela apontou o cachimbo pro peito de Quitéria. E vou te dizer uma coisa que vai ser o teu tormento e a tua salvação ao mesmo tempo. Você quer aprender, porque dói. Aprender abre o olho da gente e olho aberto vê coisa feia. Quitéria não hesitou. Quero, mestra. Eu não tenho mais nada a perder. Foi assim que começou. Toda noite, depois da lida, à luz fraca de um candeeiro, a velha Cesária ensinava a viúva. Ensinava as letras, ensinava os números, ensinava a juntar uma coisa na outra. Quitéria era trabalhadeira e era esperta, daquela esperteza que a pobreza afia, e aprendia rápido, com a sede de quem passou a vida com sede sem saber de quê. E quanto mais ela aprendia, mais a velha ia, devagar, deixando cair pedaços de uma verdade maior, como quem solta a isca pouco a pouco para não espantar o peixe grande. Enquanto isso, o cerco apertava. Sem poder vender o peixe, Quitéria foi ficando sem nada. Comia o que catava no mangue, sururu, caranguejo, o que o pobre come quando até a pobreza fica pobre. A fome ali não era de gritar, era daquelas mansas que sentava na soleira da porta todo dia de tardezinha e ficava só esperando. Belarmino mandava Crispim passar de vez em quando, só para lembrar. A festa de São Pedro tá chegando, dona Quitéria. O senhor manda dizer que a mão dele ainda tá estendida. É só a senhora aceitar. Casamento bom, casa boa, fim da dívida. Ou a rua, e ria. Mas Belarmino não era homem de só esperar a fome trabalhar por ele. Belarmino gostava de uma coisa quase tanto quanto gostava de dinheiro. Gostava de plateia. Porque o que aquele homem mais temia, lá no fundo, era que alguém um dia descobrisse que ele não passava de um forasteiro de sorriso falso. Então, de vez em quando, ele precisava lembrar a vila inteira de quem mandava. E não havia lembrete melhor que humilhar, na frente de todo mundo, justamente a única pessoa que tinha ousado ficar de cabeça erguida. Numa manhã de feira com o cais cheio de gente, Quitéria desceu com o cesto de marisco que tinha catado no mangue, na esperança de trocar por um pouco de farinha com alguma alma caridosa. Belarmino estava lá, no meio do movimento, e quando a viu, falou alto, para todos ouvirem. Oxe, olha quem tá aqui, a viúva orgulhosa. Ele se aproximou devagar, sorrindo, e cutucou o cesto dela com a ponta da bengala, derramando os mariscos no chão de tábua. Cuidado com essa mercadoria, dona Quitéria. Marisco de mangue é coisa de quem não tem o que comer. Triste, não é? Uma mulher dessas, ainda nova, catando lama, quando podia estar numa casa boa, de vestido limpo, sendo respeitada. Virou-se para a plateia, abrindo os braços. Eu ofereço a mão a essa mulher, e ela prefere a lama. Vejam só o tamanho do orgulho dos pobres. Orgulho é o luxo de quem não pode pagar comida. Houve risos. Risos nervosos, de gente com medo, mais risos. E Quitéria, ajoelhada no chão, juntando um a um os mariscos espalhados, sentiu o rosto arder de vergonha pior que qualquer queimadura. Ela poderia ter respondido. Tinha a resposta na ponta da língua, mas engoliu, porque sabia que naquele dia ainda não tinha com o que se defender, e que palavra sem prova, contra homem poderoso, é vela acesa contra o vento. Juntou o cesto, levantou-se em silêncio, e foi embora com as costas retas, sem dar a Belarmino o prazer de vê-la chorar. Foi só na casa de Cesária, longe dos olhos, que ela chorou. E foi naquela noite, com a humilhação ainda queimando, que a teima dela virou outra coisa. Virou raiva. E raiva de quem está certo, minha gente, é coragem com outro nome. Numa dessas tardes, encurralada, com o estômago vazio e o orgulho em frangalhos, Quitéria quase pensou em ceder. Quase. Subiu metade do caminho da duna em direção à venda, com a ideia maldita de dizer sim e acabar com aquilo. Mas no meio do caminho, parou. Olhou para trás, para o mar, para a estrela do norte virada na praia, secando ao sol, e foi como se ouvisse a voz de Aurílio. Desceu de volta correndo, entrou na casa de Cesária esbaforida e disse: Mestra, me diz logo o que a senhora está escondendo. Eu sei que tem coisa, a senhora não me ensina a ler à toa. O que é que a senhora sabe? A velha pousou o cachimbo, olhou para a porta para ver se não tinha ninguém, baixou a voz. Senta, minha filha, porque o que eu vou te contar é coisa que pode te libertar, ou pode te matar, e depois que cê souber, não tem mais volta. Lá fora, sem que nenhuma das duas visse,
A sombra de um homem de chapéu passou rente à janela e parou, ouvindo. A dívida de Aurílio, disse Cesária, quase num sussurro, não existe. Quitéria gelou. Como assim não existe? Eu tava lá, menina, no dia em que teu marido pagou a última parcela da Estrela do Norte. Foi uns 3 anos atrás. Eu fui testemunha. Aurílio levou o dinheiro até a venda, contou na frente de todo mundo, e o próprio Belarmino escreveu na caderneta dele, quitado. E mais. E aqui os olhos da velha brilharam. Aurílio era desconfiado. Teu marido era pobre, mas não era bobo. Ele sabia ler um tiquinho, o suficiente, e ele tinha medo desse homem. Então ele fez o quê? Ele mandou Belarmino escrever um recibo. Um papel separado, dizendo que a jangada e a areia estavam pagas, livres no nome dele. E Aurílio guardou esse papel num lugar que só ele sabia. O chão pareceu se mover debaixo de Quitéria. Um recibo. Então a dívida é mentira? É mentira do tamanho do mar, disse a velha, com raiva antiga na voz. Quando Aurílio morreu, Belarmino viu a chance. Mandou o Crispim rabiscar uma dívida nova na caderneta, no nome do morto, sabendo que C não sabia ler, e que não ia poder provar nada. É a ladroeira mais covarde que existe. Roubar de um defunto e de uma viúva. Mentira é igual rede furada, minha filha. Segura o peixe miúdo. Mas o tempo é um peixe grande, e quando ele passa, arrebenta tudo. Quitéria estava de pé agora, o coração disparado entre a esperança e a fúria. E o recibo? Cadê o recibo, mestra? Se a gente acha o recibo, a gente acaba com ele. A velha levantou a mão pedindo calma. Esse é o aperreio, minha filha. Eu sei que Aurílio guardou, mas onde só ele sabia. Eu lembro dele dizendo uma vez, rindo, que tinha botado o papel mais seguro no coração da estrela, no coração da Estrela do Norte. Eu sempre achei que era jeito de falar. Mas teu marido era jangadeiro de mão. Ele cavou aquela jangada inteira. Será que... E as duas se olharam, com o mesmo pensamento subindo ao mesmo tempo, como maré. A jangada. Aurílio tinha escondido o recibo dentro da própria jangada, naquela madeira que ele cavou com as próprias mãos, no coração da Estrela do Norte. Quitéria quis sair correndo para a praia naquele instante no escuro, para abrir a jangada e procurar. Mas a velha segurou o braço dela. Hoje não, tá escuro e o vento tá ruim. E tem mais, se a gente for mexer na jangada agora com pressa e Belarmino farejar, ele toma a jangada antes da gente achar o papel. Amanhã, na luz do dia, com calma, a gente abre. Tem que ser certeiro, a gente só vai ter uma chance. Quitéria respirou fundo e concordou. Mas, pela primeira vez em 8 meses, ela dormiu, ou quase dormiu, com uma coisa estranha no peito que ela quase tinha esquecido como era: esperança. Uma esperança pequena, frágil, do tamanho de um papel velho, escondido na madeira. Mas esperança. Antes de eu te contar o que acontece nessa noite, e eu te garanto, vira o jogo, faz uma coisa por mim. Se você tá sentindo essa história, se você quer ver essa viúva botar esse homem no chão, se inscreve no canal agora. Porque o que vem daqui pra frente é o coração da história. E eu não quero, de jeito nenhum, que você perca o que acontece com a Estrela do Norte hoje à noite. Porque o que nenhuma das duas mulheres viu foi a sombra de chapéu que tinha parado, rente à janela. Crispim tinha ouvido tudo. E enquanto Quitéria deitava com esperança no peito, o capanga subia a duna correndo, rumo à venda, para contar ao patrão que a viúva sabia do recibo, e que o recibo estava escondido dentro da jangada na praia. Segredo descoberto é igual maré montando. Ninguém segura. E Belarmino, ao ouvir, não esperou o amanhecer. Acendeu o lampião, chamou os homens e deu a ordem mais fria da vida dele. Antes que a luz do dia chegasse, a Estrela do Norte tinha que arder até virar cinza no mar, com o recibo dentro. Era a véspera de São Pedro e o mar estava bravo. O vento sul tinha voltado com força, empilhando as ondas e fazendo as jangadas estremecerem na praia. Lá pela meia-noite, Quitéria acordou. Não soube dizer porquê, talvez fosse o instinto de quem é do mar, esse sexto sentido que avisa quando a água tá errada. Sentou na rede, e pela fresta da porta viu uma luz tremeluzindo lá na praia, perto de onde a Estrela do Norte descansava virada. Uma luz que não devia estar ali. Luz de tocha. O coração dela parou. Eles tinham descoberto. Quitéria saiu da casa só com a saia e a faca de limpar peixe na mão, e correu duna abaixo descalça, na chuva fina que começava a cair. Quando chegou perto, viu 3 vultos. Crispim e mais 2 capangas. Tinham desvirado a Estrela do Norte, jogado querosene no casco, e um deles já riscava o fósforo. Para! Gritou Quitéria, e a voz dela rasgou a noite mais forte que o vento. Crispim virou-se com o sorriso de sempre. Eita, dona Quitéria! Chegou bem a tempo de ver o enterro da jangada do finado. Seu Belarmino mandou. Disse que o que tá escondido aí dentro vai virar fumaça, e a senhora vai ficar sem prova, sem jangada e sem teimosia. Volta pra cama, mulher. Não se meta. E botou fogo. A vela acesa tocou o querosene, e o casco da Estrela do Norte engoliu uma língua de fogo num instante. Quitéria não pensou. Se jogou em cima da jangada que ardia, tentando apagar o fogo com as mãos, com a saia, com o que tinha, gritando o nome de Aurílio sem perceber. O fogo lambeu o braço dela, e ela sentiu o cheiro da própria pele queimando, mas não largou. Aquela jangada não era madeira.
Era a última mão do marido. Era a prova da liberdade dela. Era tudo. Crispim foi puxá-la dali, à força, mas então, da escuridão da praia, vieram as vozes. Larga a menina, seu cachorro. Eram as mulheres, as marisqueiras da Ponta do Sal. A dona Sãozinha, mãe do menino que Quitéria tinha salvado, vinha na frente com um remo na mão. Atrás dela, 10, 15, 20 mulheres, com remos, com cabos de enxada, com pedras, com tochas. E na frente de todas, firme apesar dos anos, vinha a velha Cesária, gritando que aquilo era casa de gente trabalhadeira e não cativeiro de ninguém. Os capangas, que eram bravos para ameaçar uma viúva sozinha, recuaram diante de uma parede de mulheres furiosas. Uma jangada sozinha o vento entorta. Muitas jangadas amarradas viram um cais, e cais o mar não derruba. Crispim ainda sacou o facão, mas levou uma remada de Dona Sãozinha, que o fez cair sentado na areia molhada, e os outros dois saíram correndo duna acima. Mas a estrela do norte ardia, e o recibo estava lá dentro. Quitéria, com o braço queimado, olhou para o fogo e tomou a decisão mais doida da vida. Pegou um balde, jogou água do mar no casco para controlar a chama de um lado, e com a faca começou a cavar, a arrancar a madeira do coração da jangada, a parte central, mais grossa, onde Aurílio teria escondido o papel. As mulheres formaram uma corrente, passando baldes de água do mar de mão em mão, e Cesária gritava: "No meio, minha filha!" No coração dela. Aurílio escondeu no coração. A fumaça cegava. O braço de Quitéria gritava de dor. O fogo teimava em voltar. Mas ela cavou, e quando a esperança quase ardia junto com a madeira, a ponta da faca bateu em algo que não era madeira. Um pedaço de couro encerado, embrulhado e amarrado com linha de pesca, enfiado fundo numa cavidade que só quem cavou a jangada saberia que existia. Quitéria arrancou o embrulho, apertou contra o peito e rolou para fora do fogo, caindo na areia molhada com o couro a salvo nos braços. A estrela do norte não resistiu. Ardeu até o casco se partir, e o mar levou os pedaços. Quitéria chorou, chorou pela jangada, chorou por Aurílio, chorou de dor e de exaustão. Mas no braço bom, apertado contra o coração, ela segurava o embrulho de couro. E a velha Cesária, ajoelhada ao lado dela na areia, com as mãos trêmulas, abriu o couro encerado, na luz da última tocha. Dentro, intacto, seco, salvo do fogo e de 8 anos de mentira, estava o recibo, a letra do próprio Belarmino, a data, a palavra quitado. E a assinatura confirma e tudo, dizendo que a jangada e a areia eram livres pagas no nome de Aurílio e dos herdeiros dele. A prova existia, e o sol estava nascendo na véspera de São Pedro, o dia em que a vila inteira e o homem do gelo iam se juntar na praia. O dia do acerto tinha chegado. "Não chora mais, minha filha", disse a velha, limpando o rosto de Quitéria com a mão calejada. "Quem é do mar não se ajoelha para a maré, espera ela virar. E a maré, hoje, vai virar." A festa de São Pedro era o maior dia da Ponta do Sal. Naquela manhã, o mar tinha amanhecido manso, como que pedindo desculpa pela noite brava. A vila inteira desceu para a praia. As jangadas que sobraram estavam enfeitadas com bandeirinhas de papel, prontas para a procissão marítima, para a bênção que o padre dava todo ano, levando a imagem do santo pelo mar afora. Tinha comida, tinha sanfona, tinha as mulheres de vestido lavado e os homens de chapéu novo, e tinha no centro de tudo, num tablado, o coronel da festa, o homem que pagava a banda e a missa para todos saberem quem mandava, Belarmino Tavares. Belarmino sorria do alto do tablado, de roupa branca, sabendo que naquela noite, Crispim tinha mandado a jangada da viúva pro fundo do mar, com a prova dentro. Achava que tinha ganhado. Achava que a viúva, sem jangada e sem recibo, ia aparecer ali quebrada, pronta para dizer sim ao casamento, ou sumir da vila para sempre. Os homens dele estavam espalhados na multidão. Tudo estava sob controle. Belarmino pediu a palavra ao padre, subiu o tom de voz, e anunciou para a vila inteira: "Meu povo, antes da bênção do santo, um assunto. Todos sabem da dívida do finado Aurílio, que Deus o tenha. A viúva dele, coitada, não tem como pagar, mas eu sou homem de coração. E aqui ele abriu os braços, o lobo se fazendo de cordeiro. Eu vou perdoar a dívida e tomar a viúva como mulher, para dar a ela um teto e uma vida decente. Cadê a dona Quitéria, para abençoar essa união na festa do nosso padroeiro?" A vila ficou em silêncio, e foi nesse silêncio que se ouviram os passos. Quitéria atravessou a multidão. Mas não era a viúva quebrada que Belarmino esperava. Ela vinha de cabeça erguida, com o braço queimado, enfaixado num pano limpo, com a velha Cesária de um lado e Dona Sãozinha do outro, e atrás dela vinham as marisqueiras todas. Subiu no tablado de frente para Belarmino e de frente para a vila inteira, e falou. Falou alto com a voz que tinha aprendido a ribombar, daquele jeito que couro de tambor só aprende depois de apanhar. "Não vai ter casamento nenhum, seu Belarmino. E não tem dívida nenhuma." Ela ergueu o recibo no ar, para todos verem. "Esse homem disse que meu marido devia." "Mentira. Aurílio pagou cada tostão dessa jangada faz 3 anos. E esse homem aqui," apontou o dedo direto na cara dele, escreveu, com a própria mão, um recibo dizendo que a jangada e a areia eram nossas, livres, pagas.
E depois que Aurílio morreu, esse homem rabiscou uma dívida falsa na caderneta dele, no nome de um defunto, contando que eu não sabia ler para nunca poder provar. Um murmúrio percorreu a multidão como vento na palhada. Belarmino empalideceu, mas não se entregou. Que recibo é esse, riu nervoso? Mulher, cê não sabe nem ler. Isso aí pode ser qualquer papel. Tá inventando. E foi aí que a velha Cesária deu um passo à frente, e a voz dela, antiga e respeitada, calou todo mundo. Eu sei ler, Belarmino, e eu fui testemunha do dia em que Aurílio te pagou. Tá tudo aqui, tua letra, tua firma, a data. Ela leu em voz alta e pausada, para que cada palavra caísse no ouvido de cada pescador. Quitado, livre de dívida, no nome de Aurílio. E o povo escutou, e o povo entendeu. E então a coisa que Belarmino mais temia começou a acontecer, porque cada homem ali presente tinha uma dívida na tal caderneta. Cada um tinha uma conta de fiado que crescia sem parar, escrita numa letra que nenhum deles sabia ler. E se ele tinha forjado a dívida de um morto com tanta cara de pau, quantas das outras seriam mentira também? Quantos deles estavam pagando, ano após ano, peixe após peixe, por 10 que viraram 100 na ponta da caneta dele? Um pescador velho foi o primeiro a falar. Belarmino. Lê a minha conta aí, em voz alta. Lê na frente de todo mundo como a dona Cesária leu. A minha também, gritou outro. Mostra a caderneta. Abre a caderneta pro povo. A multidão começou a se mover, a cercar o tablado. Belarmino, suando, fez sinal pros capangas. Mas os capangas eram 5, e a vila era 200 almas que de repente tinham descoberto todas juntas no mesmo instante, que tinham sido roubadas a vida inteira. Crispim tentou puxar o facão de novo, mas dessa vez foram os homens que o cercaram, e ele largou a arma na areia e recuou. Belarmino tentou a última cartada, pegou um lampião, ameaçou tocar fogo na própria venda lá no alto para fugir no caos. Mas Quitéria, que conhecia o homem e conhecia o medo, falou de novo, mais alto que o tumulto. Cê acha que o mar tem dono, seu Belarmino? Pois bote a mão na água e me diga até onde vai a sua cerca. Cê não é dono de nada. Cê não passa de um homem que roubou gente pobre porque achou que pobre não sabia contar. Mas a gente aprendeu e virou-se pro povo. A caderneta dele é uma pilha de mentira. E mentira, meu povo, queima fácil. A vila se fechou em volta de Belarmino, como a água se fecha em volta de quem se afoga. E então aconteceu o que selou de vez a queda do homem do gelo. Crispim, o capanga, encurralado no meio da multidão, viu que o barco afundava e pulou fora. Levantou as mãos e gritou, para todos ouvirem, que fora ele mesmo quem rabiscara a dívida falsa, por ordem de Belarmino, e que havia muitas outras, que metade das contas daquela caderneta era invenção, peso falso na balança de pobre. Confessou não por arrependimento, mas por medo. Ainda assim, a verdade que sai pela boca do medo é verdade do mesmo jeito. O capanga, que por anos fora o braço do patrão, virou naquele instante a testemunha que enterrou o patrão. O padre, que tinha visto tudo do altar improvisado, desceu e tomou a caderneta das mãos do capanga e abriu na frente de todos e leu, conta por conta, a fraude inteira. Não foi preciso violência, foi pior para Belarmino. Foi a verdade, lida em voz alta na festa do santo, na frente de cada pessoa que ele tinha enganado. O homem que tinha comprado o mar ficou nu diante da vila inteira, sem um amigo, sem um capanga, sem a mentira que o sustentava. Belarmino Tavares pegou o que conseguiu carregar e fugiu pela estrada de barro que ele mesmo tinha comprado com Crispim atrás, debaixo da vaia e da cuspida do povo todo, para nunca mais botar os pés na ponta do sal. E quando o último pé dele sumiu na poeira da estrada, a vila inteira, que tinha vivido de cabeça baixa por 10 anos, soltou um grito só, um grito que não era de festa de santo, era de gente que tinha finalmente levantado a cabeça. Passaram-se as luas. A ponta do sal mudou. A tulha de gelo que tinha sido o cabresto da vila virou de todos. As mulheres e os homens se juntaram e fizeram o que Cesária dizia, que era a única coisa que o mar ensina de verdade. Remaram juntos. Fundaram a cooperativa da Maré Cheia. Agora o gelo era do povo. O peixe era vendido na feira pelo preço justo, com o lucro repartido entre quem pescava. A estrada virou caminho de todos. E a caderneta da mentira, essa, o povo queimou numa fogueira na praia e dançou em volta dela a noite inteira. E Quitéria. Quando a cooperativa foi fundada, os pescadores se juntaram e fizeram uma proposta a ela. Disseram, Dona Quitéria, foi a senhora que derrubou Belarmino, foi a senhora que abriu o nosso olho. A tulha, a estrada, o negócio do peixe, fica tudo no seu nome. A senhora vira a dona da ponta do sal. Quitéria ouviu tudo e sorriu e disse, não. Eu não quero ser dona de nada, meu povo. Eu vi no que dá um lugar ter dono. Ela olhou para o mar, para a água, onde a estrela do norte tinha virado cinza e onde Aurílio descansava. Belarmino achava que ser dono era ser grande. Mas dono é só home com medo de dividir. Eu não quero ser rica. Eu quero é que essa vila inteira nunca mais precise baixar a cabeça para ninguém. O mar não tem dono. E essa vila também não vai ter mais. O que eu ganhei aqui não foi tulha nem estrada. Foi ter de novo um lugar no mundo. Foi voltar a ser gente no meio da minha gente.
E isso, meu povo, vale mais que todo o gelo e todo o peixe dessa costa. Ela aprendeu a ler de tudo com a velha Cesária e virou a guarda-livros da cooperativa. A única conta que ela fazia questão de manter era a conta honesta, aberta, que qualquer um podia conferir. As crianças da vila aprenderam as letras com ela, à luz do mesmo candeeiro onde ela tinha aprendido. O menino Tonho, que ela salvou na coroa da pedra, virou o ajudante mais fiel dela e jurava para quem quisesse ouvir que ia ser jangadeiro de mão como o seu Aurílio tinha sido. A velha Cesária ainda viveu para ver tudo aquilo. Numa tarde, sentada na praia ao lado de Quitéria, vendo as jangadas da cooperativa voltarem cheias na maré da tarde, ela disse: "Você reparou, minha filha? Você chegou aqui de cabeça baixa, viúva, sem chão, devendo pro mundo. E hoje a vila inteira te chama de Dona Quitéria, não porque você é dona de coisa nenhuma, mas porque você devolveu a esse povo uma coisa que não tem preço. No mar a gente aprende cedo. Maré que vaza é maré que volta, e o que a água leva, ela costuma devolver com juros. Você foi a maré desse povo." Quitéria não respondeu. Só pegou a mão enrugada da velha e segurou, enquanto o sol descia no mar, tingindo a água de cor de brasa. Não tinha mais medo nos olhos dela. Tinha sal, tinha sol. E tinha a paz funda de quem, depois de tudo, voltou para casa. E ali, na ponta do sal, onde o vento batia nos coqueiros e o mar lambia a areia com o mesmo barulho manso de sempre, uma viúva que quase virou serva da própria dívida tinha se erguido, e erguido junto com ela uma vila inteira. Não pela jangada, não pelo gelo, mas porque uma mulher se recusou a baixar a cabeça e mostrou a um povo que cabeça erguida é coisa que ninguém pode comprar, e que ninguém, homem do gelo nenhum, pode tirar. E é assim que a Quitéria provou que o mar não tem dono, e que dignidade a gente não compra nem vende, a gente conquista de cabeça erguida. Se essa história te tocou, se você sentiu que valeu a pena ver essa viúva botar o homem do gelo pra correr, deixa o seu like. É o seu jeito de dizer que gente boa merece coisa boa e que a justiça, mesmo demorando, chega. Lá no comecinho eu te perguntei se você, no lugar dela, jogaria a sua única jangada na água pra salvar aquele menino. Agora que você sabe que foi exatamente esse gesto que mudou tudo, volta aqui embaixo e me conta, você faria igual? Eu quero ler. E se inscreve no canal para não perder a próxima, porque amanhã eu volto com outra história dessas que mexem com a gente, e compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir hoje que ninguém nasceu para viver de cabeça baixa. Até a próxima.